Olá, oitavo ano, mais uma semana se inicia e o conteúdo dessa vez a gente vai falar sobre regionalização e também os conceitos de estado, nação e território, certo? Então, assim, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Então, assim, eu vou classificar uma porção do estado em várias áreas conforme uma característica que eu tenha escolhido antes. Então, assim, a regionalização, ela pode ser de vários formatos, pois na verdade as regiões não existem de fato no espaço. Elas são criadas para facilitar a organização e estudar as características que marcam as sociedades e os lugares. Ó, eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento de regionalizar. Então, assim, eu vou regionalizar a área da minha casa. Então, eu vou escolher o critério da minha regionalização, ou seja, os locais onde eu posso brincar, onde é o espaço para refeição, onde é a área de lazer. Dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso brincar abrange, por exemplo, o meu quarto, a sala, a varanda e o quintal. Já a outra região dos lugares que eu não posso brincar envolve o banheiro, o quarto dos meus pais e a cozinha. Então, por exemplo, temos, portanto, né, diferentes regiões dentro de um mesmo espaço que é a minha casa. Deu para entender? Então, assim, um dos principais critérios de regionalização do mundo é a questão dos continentes, que a gente até já estudou isso no começo do bimestre, né, passado. Eu dei um desenho para vocês colorirem e identificarem os continentes. Então, o que que é um continente? É uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Então, assim, o que diferencia o continente de uma ilha é a sua extensão territorial, certo? Assim, mas a gente também pode pensar num continente aí, em dois, né? A Europa e a Ásia. Eles estão juntos, eles não possuem uma separação por águas. Só que eles são considerados dois continentes devido a fatores históricos e ter uma cultura muito diferente um do outro. Então, ele recebe um nome também na geografia de Eurásia. Tipo, porque esses dois continentes, eles estão grudados, mas diversos fatores o diferenciam um do outro. Então, por isso que dá para se regionalizar e colocar como dois continentes, continente europeu e continente asiático. Mas assim, a gente também pode citar o que acontece no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, escolheu a posição geográfica e as divisas políticas entre os estados para criar 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E para a gente entender a regionalização, é importante que eu defina para vocês alguns conceitos. Não se preocupem se ficar meio confuso agora no início, com o passar do tempo e a gente for analisando mapas, vocês vão conseguir entender e identificar esses conceitos. Então, por exemplo, o que é território? O território é um espaço geográfico que foi delimitado por relações de soberania e poder. Então, soberania é uma autoridade superior que não pode ter influência restringida por outro poder. Então, seria soberania um poder absoluto em cima daquele espaço. Então, assim, no mapa é fácil a gente delimitar os territórios. Igual se a gente está olhando aí o mapa, esse mapa aí é da América do Sul. A gente consegue identificar onde termina um território e onde começa o outro. Onde termina um país e onde começa o outro país. Porque aí a gente tem o desenho, né, para a gente poder estar identificando. É claro que lá fisicamente, se você for transitar de um território para outro, vai ter algum monumento, alguma placa, algo que esteja avisando para vocês que aquele território termina e o outro começa. Por isso que a gente precisa obter vistos, ter autorização para você sair de um país para o outro, porque cada país
cada território tem a sua regra, as suas leis. Então, isso serve para poder fazer um controle de quem está entrando naquele lugar, certo? Agora nós temos o conceito de estado, tá? Diferente dos estados, por exemplo, brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Vamos pensar num conceito maior. O estado pode ser definido como um conjunto de instituições públicas, onde está incluso o governo, as escolas, os hospitais. Essas instituições são responsáveis por administrar determinado território, seja um país ou nação, tá? Então, no sentido territorial, o Estado consiste em uma unidade onde ela é constituída pelo governo, pelo povo e pelo território. Então, o Estado, ele é o que forma um país, tá? Então, o conceito de país é um pouco mais amplo, porque ele abrange tudo que está dentro do território, tá? O Estado tem o poder de exercer a soberania em cima daquele lugar. Então, ali está incluso as características físicas, sociais, naturais, culturais, econômica. Para simplificar, o conceito de um país é uma região geográfica que é considerada como território de um estado soberano, tá? Então, a gente viu que o território é um espaço delimitado. Aí, quando esse território ele é governado, ele possui instituições, ele tem uma organização política e econômica, constitui um estado-país, certo? Agora, o conceito de nação, ele tem ligação com a identidade. Quando se apresenta um sentimento de você pertencer àquele mesmo povo, tá? A identidade é formada pelos indivíduos que se fazem e sentem, né, que estão pertencentes a determinado grupo. As pessoas que fazem parte da mesma nação compartilham a tradição cultural e histórica, além de ter o mesmo idioma e as mesmas práticas sociais, tá? Então, tem países que têm mais de uma nação. Por exemplo, o povo cigano, eles se consideram, eles são uma nação, mas não existe um país dos ciganos, entendeu? Então, a nação, ela vai da identidade do povo, é um conjunto, é uma união de pessoas que possuem as mesmas características e pertencentes a uma cultura, e eles estão num lugar, tá? Existe a nação brasileira, todas as pessoas que moram no Brasil é considerada uma nação brasileira. Mas a partir do momento que, por exemplo, existem grupos que se identificam com uma certa cultura histórica, que vem uma tradição, eles podem ser considerados uma nação diferente dentro de um mesmo território, certo? Eu sei, a princípio parece que está meio confuso para entender a diferença entre um e outro, mas vocês fiquem tranquilos que a gente vai trabalhando isso durante o bimestre e daqui a pouquinho vocês estão craques, ó, vocês vão saber a diferença de cada um. Então, a atividade dessa semana vocês vão fazer um breve resumo do que vocês entenderam e pesquisar também em outros sites, outros locais, a diferença entre território, estado, país e nação, ok?